Eu quero iniciar esse nosso primeiro editorial do dia homenageando uma pessoa. Na verdade, uma pessoa não, uma heroína. Um simples evento de homenagem numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, Janaúba, é capaz de esfregar na cara do brasileiro o quanto nós somos hipócritas, o quanto nós invertemos nossos heróis. Para muitas pessoas, os heróis do Brasil é Lula, Genuíno, entre outros. Mas, na verdade, pouca gente sabe quem foi Helen Abreu, mas deveria. As feministas não lembram, a esquerda principalmente não lembra, afinal, ela não era mais uma comunista, mais uma revolucionária. O que ela fez foi simples demais. Foi doar sua vida para salvar crianças e seus alunos. Talvez você se recorde, a Helen de Abreu. O caso ficou marcado em Janaúba quando um lunático, um cara totalmente desequilibrado, invadiu uma creche e nessa creche ele começou a atear fogo nas crianças. A Helen Abreu Batista, no dia 5 de outubro de 2017, entrou em luta corporal e salvou mais de 20 crianças. Mas ela não é lembrada pela grande mídia, ela não é lembrada pela esquerda, ela não é lembrada pelas feministas, ela é pouco lembrada pela maioria dos políticos brasileiros. Ela é pouco lembrada pela maioria dos brasileiros. Pois é, mas eu não queria deixar passar em branco esse mês, que remonta aqui 5 anos, em que ela, 6 anos, né? Em que ela deixou um legado, uma história, que muita gente que acompanhou na época a tragédia de Janaúba vai relembrar. Então, para que mais pessoas como ela, corajosas, a ponto de dar a vida pelas suas crianças, a ponto de dar a vida por aquilo que acredita, surjam no Brasil. E que os políticos tenham menos, falta de vergonha na cara e comecem a homenagear as pessoas certas. Tá bom? Deixa aqui minha homenagem. Vamos lá, vamos partir para outra pauta. O caso do assessor do Carlos Jordi continua dando polêmica aí. Eu falei para vocês no editorial anterior, se você não assistiu, o assessor do Carlos Jordi, logo depois da aprovação do relatório da CPMI, ele foi acompanhando o grupo de parlamentares e falando que aqueles parlamentares do PT que tinham aprovado a CPMI não representavam o Brasil, que eles eram uma vergonha, porque estavam passando pano para o Ramais. O deputado Rogério Carvalho deu um tapa na mão dele, que estava segurando o celular caiu na cabeça da Soraya Tronic, senadora da República. E ela começou a escandalizar que estava sendo agredida, ele teve que sair correndo. Um vídeo dele está circulando aqui no Poder 360, eu sempre cito a fonte para vocês. Esse é o vídeo que está circulando do assessor. E a matéria diz o seguinte: o assessor do deputado Carlos Jordi, Rodrigo Duarte Basso, declarou na tarde de quarta-feira não ter agredido ninguém durante a saída da CPI, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do 8 de janeiro. Rodrigo foi acusado de agredir a senadora Tronic, União Brasil, depois de ter seu celular derrubado na cabeça da congressista durante um ato simbólico feito por governistas. A fala dele foi essa aqui. Gente ali dizendo que o senhor agrediu o senador. Não agredi nem encostei ninguém, pode pegar todas as câmeras. Eu não agredi ninguém. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário, eles tentaram me agredir, pegaram o meu celular, chutaram o meu celular e eu consegui resgatar o meu celular. Eles sempre partem para agressão. Esse é os modus operandi da esquerda, infelizmente. Por que o senhor saiu correndo? Eu saí correndo porque todos eles começaram a me agredir e eu corri para fugir da injusta agressão. Pois é. Esse vídeo aqui foi gravado logo depois do evento, da bagunça que aconteceu ainda na quarta-feira. E para quem assistiu, acompanhou, viu que ele não agrediu ninguém. Eu só penso se fosse um caso isolado.
Se não tivesse um monte de gente gravando e a filmagem viralizou. Se essas filmagens fossem só do sistema interno de segurança da Câmara ou do Senado, será que essas imagens seriam reveladas? Eu relembro o caso do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, onde as imagens já foram entregues. A defesa pediu várias vezes para ter acesso às imagens, a defesa não tem acesso às imagens. E aí, aqui nós temos o princípio do contraditório, da ampla defesa, o devido processo legal, mas a defesa não tem acesso às imagens. Se não tivesse um monte de gente com o celular na mão filmando, o deputado do PT dando um tapa na mão dele para cair na Soraya Tronic, como que você acha que estaria a vida desse assessor aqui? E aí, como eu disse, tem novas situações. Eu já citei essa matéria aqui para vocês, mas teve uma reviravolta. A Câmara se envolve em confusão e o assessor é exonerado, né? Rodrigo Duarte Bastos, assessor de Carlos Jordi, bateu boca com parlamentares da base governista e foi acusado de agressão. O Jordi voltou atrás, tá? Mas, aqui a parte aqui em que ele está filmando, o deputado, esse de cabeça branca aqui, é o que chega próximo dele e bate na mão dele e o celular cai em cima da Soraya Tronic, tá? Que começa a gritar histérica, prenda ele. É isso que aconteceu. Não vou colocar o vídeo de novo, que vocês já viram, tá? E aí, ele gritava, né? Vocês são uma vergonha para o Brasil, disse Bastos. Chamam o povo do Hamas de militante, não de terrorista. Eu concordo. Em número, gênero e grau com ele. É uma vergonha chamar o povo do Hamas de militante e não de terrorista. Não vi nada de errado no que ele cometeu. Não vi nada de errado na manifestação dele. Tá. Mas logo após isso, teve as manifestações. O Jordi soltou a seguinte nota. Assisti ao vídeo. Então ele viu o vídeo, viu que ele não fez nada. Não houve agressão. Ele estava filmando e gritando, e o deputado Rogério Correia bateu em sua mão para retirar seu celular, que acabou caindo na cabeça da senadora Soraya. Contudo, como já afirmei, a conduta é incompatível com a de um assessor parlamentar, e sua exoneração já foi determinada. Ou seja, o Jordi mandou exonerá-lo. Já por outro lado, o deputado do PT fez uma nota muito maior, né? Mas aquele tipo de nota que a gente já está acostumado a ver. A democracia precisa ser respeitada, ou seja, democracia são os deputados do PT e membros da Suprema Corte. Isso é democracia, né? Deputados de esquerda e membros da Suprema Corte. A democracia precisa ser respeitada, ou seja, uma carteirada aqui, né? E não pode ceder a provocações. Hoje, logo após a aprovação do relatório da CPMI do golpe, que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o assessor parlamentar Rodrigo Duarte Bastos viu-se no direito de provocar um tumulto. Tá ok. Munido de ódio e do seu celular, provocou parlamentares e empurrou assessores, brandando frases de desinformação com teor golpista. O quê? Frases de desinformação com teor golpista? O que tem de golpista? Ah, entendi. Não ser esquerdista hoje é ser terrorista e ser golpista. Mas que considerar o Hamas resistência é hipocrisia, né? E por falar em hipocrisia, a Soraya Tronic viu tudo o que aconteceu. E manifestou também. Sobre o ocorrido nessa quarta-feira, após a entrega do relatório da CPMI de 8 de janeiro, em que a senadora Soraya Tronic do Podemos foi atingida na cabeça por um aparelho celular, foi lançado, foi jogado, não caiu. Por quê? Porque alguém do PT bateu. Mas a crítica ao PT ela não faz, né? Informamos que os fatos estão sendo apurados pela Polícia Legislativa, que tem acesso às câmeras do Senado Federal e é o órgão competente para averiguar o ocorrido. A senadora irá se manifestar somente após a apuração dos fatos. O mínimo que a Soraya poderia fazer é um pedido de desculpa. Era o mínimo. Era o mínimo de uma pessoa sensata. Fala, não, eu me equivoquei, eu achei que fui agredida, mas na verdade foi o celular que caiu e eu vi que não foi culpa do rapaz. Foi o deputado do PT que bateu na mão dele. Era o mínimo.
E aí o Carlos Jordi voltou atrás, como se nada tivesse acontecido, né? E escreveu a seguinte nota. Matéria do Brasil Sem Medo. Jordi nega demissão de assessor acusado falsamente de agredir senadora. Falsamente mesmo. Ele permanecerá no meu gabinete porque ele não foi pego com dólar na cueca. Ele não fez tweet exaltando o Hamas ou fazendo pouco caso das vítimas do terrorista do Hamas. Por isso, continuará aqui conosco, disse Jordi em vídeo gravado ao lado de seu assessor e publicado nas redes sociais. Enfim, voltou atrás, tá certo, às vezes a gente errar e voltar atrás é nobre, parabéns ao Carlos Jordi que voltou atrás aqui e entendeu. Mas o ponto aqui que eu quero chegar com vocês e se tudo isso não fosse filmado? O que aconteceria com a vida desse rapaz? E se as filmagens fossem só do sistema de segurança que eles têm controle? O que aconteceria com a vida desse rapaz? Pois é, o caso do Alexandre de Moraes do aeroporto, que o diga. Busca e apreensão, uma devassa na vida deles, imagens expondo a vida deles, mentindo que eles eram golpistas, apoiadores do Bolsonaro, e nem era. O cara fez campanha pro Lula. Pois é. Esse é o Brasil, né? Vamos falar agora do general Hamilton Mourão. Tá, vamos falar de ideias, mas de resultados. O general Hamilton Mourão fez uma publicação e diz o seguinte: protocolei projeto de lei que prevê anistia a manifestantes acusados e condenados em razão dos atos de 8 de janeiro em Brasília. Excetuando os que cometeram crime de dano qualificado, deterioração de patrimônio e associação criminosa, o PL 5064 de 2023 materializa uma justa reação aos abusos do judiciário, que ignorou a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. General Hamilton Mourão, senador da República. A ideia é boa, tá? Então, teve até comentários, né? Andréa Machado, que ótima ideia, que ótima notícia, parabéns. O Fidelis Cars, STF pega e diz que não. Que adianta? Tem deputado federal preso até hoje, mesmo depois de ser anistiado pelo então presidente Bolsonaro. E eu tô com o Fidelis aqui, eu penso exatamente assim. Sinceramente, você acha hoje que depois de toda a devassa que foi feita pelo governo Lula com emendas, o Congresso mais conservador da história que foi eleito se vendeu rápido demais? Você acha que eles vão aprovar um projeto de anistia para o pessoal de 8 de janeiro? Deveria, porque os abusos aconteceram. Isso é fato. Isso aí ninguém tira. É fato. Pessoas condenadas a 17 anos sem direito, sem observância, Tratado de Haia, tá? Em que garante o duplo grau de jurisdição. Já começa daí. Tribunal totalmente incompetente. Já começa daí. Crimes totalmente impossíveis. Ontem a gente noticiou uma matéria onde um dos condenados era um morador de rua que foi para lá para poder achar comida. Correu, e isso não sou eu que estou falando, é o defensor público, que tem fé pública. Foi de São Paulo, onde ele ia buscar comida, não tinha comida durante o dia, ele ia para o acampamento, porque lá tinha comida. Entrou dentro do ônibus, porque ia ter comida em Brasília. Foi até o Palácio, até a Praça dos Três Poderes. Quando começou o tumulto, correu para dentro para se proteger. Preso. Vai pegar 17 anos de cadeia. Vamos falar que isso está certo? Tá. Mas vamos dizer que esse projeto do Hamilton Mourão aqui passe. Vai para a mão do Lula. Você acha que o Lula vai sancionar? Tá de brincadeira comigo, né? Mas vamos dizer que o Lula vete. Vai voltar para o Congresso. O Congresso pode derrubar o veto do Lula. Você acha que o Congresso vai se unir em peso? O Congresso vai ter coragem de admitir que o STF está errado e derrubar esse veto? Tá, eu não acredito. Estou sendo pessimista? Totalmente, mas eu não
Acredito. Vamos lá, mais uma matéria para vocês. Vamos falar do Guilherminho, né? Guilherme Boulos. E você que é evangélico, tá preparado? Guilherme Boulos quer o apoio dos evangélicos visando a Prefeitura de São Paulo. Matéria do Terra Brasil Notícias. Eu acho o seguinte, tá? Isso aqui é a minha opinião. Vamos olhar alguns comentários. Ele vai cantar Eu Entro na Tua Casa e Eu Entro na Tua Vida. Gostei da piada, viu? Para bom entendedor, entendeu, né? Ele entra na casa. Conheço vários evangélicos fake news que votaram no Lula. Quem acredita em Deus não vota no PT e nem no PSOL. Não duvido de mais nada, só Deus para nos livrar disso. Tem uma pena desse coitado, só que não, Boulos não. Acorda, meu povo. Vem cá, eu sou cristão, vocês sabem disso. E eu vou ter que ser sincero com vocês. Você, cristão, hoje, tá? Eu não falo antes, entre as eleições, até outubro de 2022, não. Porque você foi bombardeado com o governo do amor. Você foi bombardeado com o governo do amor. Né? Então, o cristão acreditava que realmente Bolsonaro era o cara das armas, o cara péssimo, e que o Lula era o cara paz e amor. Não era cristão, mas poderia ser alguém favorável aos cristãos. Pois é, agora, 10 meses depois de Lula no poder, se você ainda é cristão e ainda defende a esquerda, eu acho que você precisa ler mais a Bíblia, tá? Eu acho que você precisa rever os seus conceitos, ou você está muito desinformado. Aborto, liberação de drogas, pautas que influenciam as crianças de forma negativa. E agora, para encerrar, é esse mesmo povo que está pregando o antissemitismo contra os judeus. É sim. É esse mesmo povo que diz que o Hamas não é terrorista, é resistência. E Hamas prega o antissemitismo. Os Hamas são os novos grupos do Holocausto. E aí? Continua entendendo que você é compatível em ser cristão e ser dessa turma aí? Me desculpa, não dá pra falar que é a mesma coisa. Não dá. Você não precisa ser apoiador do Bolsonaro, como eu também não sou. Não sou totalmente apoiador do Bolsonaro, vocês sabem disso, que eu tenho críticas ao Bolsonaro. Mas uma coisa é certa, se você é cristão, e acha que eles estão preocupados com as pautas conservadoras, ou você tem mau caratismo, ou você é desinformado, ou você está com falta de fé. A minha visão é essa. Então, vamos ver, né? Mas o problema é que tem pastor que vai se vender por causa disso. Vamos lá, por fim, mas não menos importante, eu quero trazer uma pauta aqui que eu achei bem interessante para vocês. Uma pauta que foi publicada no Terra Brasil Notícias e diz o seguinte: sem piedade, raptadas pelo Hamas, fã autista de Harry Potter e avó são encontradas mortas. Pois é, esse caso aqui é o seguinte, tá vendo essa menina linda, autista? E esse caso é muito caro para mim, que sou pai de uma autista, e essa senhora que cuida com todo o amor, porque eu sei o quanto é uma relação ímpar de amor entre pais e avós de autista. Pois é, nesse caso aqui, onde eu estou citando para vocês, a Carmela Dan, de 80 anos, que é a senhora, e a Noia, de 12 anos, que é a neta autista, esse caso ganhou repercussão. Por quê? Porque ela é fã de Harry Potter, essa menina autista. E aí, a J.K. Rowling, que foi a escritora do Harry Potter, ela pediu para o Hamas libertá-las. Imaginava-se que elas tinham sido levadas como reféns. Então, a autora do Harry Potter fez um pedido público para que o Hamas a libertasse. Lógico, como terroristas que são, sequer
Responderam: não são resistência, são terroristas. Não acredite nesses idiotas. Eles são terroristas, não são resistência. Não responderam. Na noite de ontem, infelizmente, a senhora e a neta foram encontradas mortas, abraçadas. Pois é. Então, se você é mau caráter o suficiente para defender isso, você precisa se tratar, se é que você ainda tem cura. Esse é o ponto. Então, só para encerrar, eu queria que vocês vissem as marcas, as flores que o terrorismo apaga, as flores que o terrorismo mata. E se você defende isso, você não é uma flor, você não é nem um ser humano. Você é algo muito pior, muito mais asqueroso do que um ser humano. Essa é a verdade. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.